A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra de despertamento ao meu e ao teu coração e dizer que Jesus está voltando. Jesus está às portas e muitos estão cochilando, muitos estão dormindo. E eu quero trazer essa palavra para que você desperte, para que você acorde, para que você não fique aqui quando o Senhor Jesus voltar. Eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, e porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que palavra linda. Nesse último versículo, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor encontrou um homem justo naquela época. Aqui nessa passagem está dizendo que o pecado tinha se multiplicado sobre a terra. A terra estava cheia de violência. Todo o pensamento do homem era perverso. E Deus se arrependeu de haver feito o homem. Deus falou: olha, eu me arrependo de ter criado o homem. Eu vou destruir a terra com todos os animais. Vou acabar com tudo. Mas o Senhor viu graça em Noé. Deus viu que Noé era um homem justo e bom. Então Deus falou para Noé: olha, Noé, eu vou destruir a terra. Tudo que criei vai ser destruído. Mas faz para você, Noé, uma arca. Faz para você uma arca, porque eu vou destruir a terra. E essa arca vai salvar você e tua família. Você, seus filhos e suas noras. Entra nessa arca, porque eu vou mandar chuva sobre a terra, mandar água sobre a terra, e a terra vai ser destruída. E o Senhor Deus deu todas as medidas para Noé de como ele haveria de fazer a arca. Ele deu todas as instruções e Noé seguiu à risca. Ele seguiu aquelas instruções e começou a construir aquela arca. Porém o povo começou a ver e começou a zombar de Noé. Eu imagino assim que o povo ia passando e perguntando para ele: Noé, o que você está fazendo? E ele com certeza responde: olha, eu estou fazendo um barco muito grande, porque Deus mandou eu fazer, porque ele falou que vai destruir a terra com água. E as pessoas com certeza, a Bíblia não diz, mas eu imagino que as pessoas com certeza zombavam de Noé, dizendo: esse velho deve estar ficando louco, imagina só, na terra não chove, nunca choveu, como que vai chover agora? Porque naquele tempo, irmãos, não caía chuva sobre a terra. A terra era molhada com orvalho. As plantas eram molhadas com orvalho que vinha do céu. Naquele tempo não chovia sobre a terra. E o povo começou a rir de Noé, com certeza. Esse velho tá caduco, você tá caduco, Noé. Imagina que Deus vai destruir a terra. Vamos curtir a vida, Noé. Vamos beber, vamos farriar, vamos dançar, vamos fazer tudo que a gente quer. Tudo que está no nosso coração, Noé, vamos fazer. Porque nós nascemos para aproveitar a vida. Mas Noé não deu importância a essas zombarias. Ele continuou ali naquele projeto que Deus deu, fazendo a arca. E a Bíblia diz que esse período demorou 100 anos. Ele ficou ali na construção daquela arca 100 anos, construindo, e todo mundo que perguntava, ele dizia: Deus vai destruir a terra com água. Ele mandou eu fazer essa arca para eu me salvar com a minha família. E no capítulo 7, versículo 16 diz assim: E os que entraram na arca, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por fora. Olha a última parte desse versículo, diz: o Senhor fechou a porta por fora. Chegou um período que Deus falou para Noé: olha, Noé, chegou o tempo, entra na arca, você e sua família,
E eu vou mandar, dos animais que existem aqui na terra, eu vou mandar um casal. Com certeza, não haveria possibilidade de Noé ir na floresta buscar um casal de cada animal. Isso é impossível. E Deus mandou um casal. Os animais foram em fileiras. Imagina uma coisa tão linda. Deus mandou um casal de cada animal ir para dentro da arca com Noé. Um casal de aves, um casal de elefante, um casal de macaco, um casal de sapo, um casal de tudo que você imagina. Entrou naquela arca naquele dia. E foram entrando e a arca encheu. Uma arca enorme. Deus falou para Noé, olha, prepara alimentos para você e para esses animais. E Noé preparou alimentos para eles ficarem naquela arca, água. Era uma arca muito grande, porque tinha que manter os animais com comida, com água, e a família de Noé também. E Deus falou para eles, olha, prepara tudo, porque eu vou destruir. E aqui diz, e o Senhor fechou a porta por fora. Quando todos os animais entraram e a família de Noé, Deus fechou a porta por fora. Acabou o tempo. Porque o Senhor vai dando tempo. Ele vai dando tempo. Ele vai dando tempo. Como diz o ditado aí fora. Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Vai dando corda. Chega um tempo que ele puxa aquela corda. Acabou. Acabou o limite. Acabou a paciência. O Senhor fechou a porta por fora e veio a chuva. Depois disso, ainda demorou 7 dias eles ali dentro. 7 dias dentro da arca. Aí Deus mandou chuva. Deus mandou chuva sobre a terra e caiu muita água. A Bíblia diz que veio água por baixo da terra, água de cima, e a terra foi inundada de água. Com certeza, quando aquelas águas estavam entrando na casa das pessoas, eu, Verônica, imagino assim, quando aquela água começou a entrar, encher a casa das pessoas, eles entraram em pânico. E todos correram ali para a arca e começaram a bater. Eu imagino, sabe? Eu imagino, Noé, abre a porta, Noé. Abre a porta, agora a gente acredita em você, Noé. Imagina só, Noé é um ser humano, um homem bom, porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom. Ele tinha um coração bom. Imagina se fosse Deus que falasse, Noé, fecha a porta. Ele ia abrir aquela porta e ia deixar aquele povo entrar. Porque com certeza ele conhecia muitas pessoas, amigos, vizinhos, crianças. Ele conhecia muita gente. Ele ia abrir aquela arca, mas Deus fechou a porta por fora. Foi Deus quem fechou, não foi Noé. Não tinha mais misericórdia, não tinha mais tempo. E com certeza eles clamaram, Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, nós vamos morrer aqui, Noé. Mas Deus não permitiu. E a Bíblia diz que todos foram mortos, exceto a família de Noé e os animais que estavam dentro da arca. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele vai dando tempo para as pessoas. Ele vai dando tempo para você se preparar. Eu até me emociono de falar dessa palavra. Porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele vai dando tempo. O homem vai brincando com Deus. Chega um tempo que Deus puxa a corda e não tem mais misericórdia, não. Eu quero te alertar nesse dia. O mundo está corrompido. O mundo está em pecado. E o Senhor vai destruir essa terra. Agora não é mais com água, não. Agora é com fogo. Agora é com fogo. Vamos ver. Eu quero deixar outra passagem também, que está lá em Mateus, capítulo 25, a passagem das 10 virgens. Creio que a maioria dos irmãos conhecem. Essa passagem, eu não vou ler porque para não tomar muito tempo, mas essa passagem conta a história de 10 virgens, 10 moças que se prepararam para o seu casamento. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, elas não prepararam azeite em suas vasilhas, em suas lamparinas, mas as prudentes, elas tinham azeite ali guardado. E a Bíblia diz que tardando o noivo, elas tosquenejaram, elas dormiram, elas estavam cansadas, acabaram dormindo. E à meia-noite ouviu-se o clamor, ouviu-se o barulho. Aí vem o esposo. Vem, chegai ao encontro dele, porque ele está chegando. Aquelas virgens se despertaram, levantaram, tomaram suas vasilhas de azeite
e estavam indo ao encontro do noivo, mas aquelas que eram loucas, elas viram que não tinha azeite nas suas lamparinas. E falaram para as virgens prudentes, falaram assim: olha, dá um pouquinho do azeite de vocês, porque o nosso azeite se acaba, está se acabando. E as virgens prudentes, olha, se a gente dividir o nosso azeite com vocês, vai acabar para nós e para vocês também. Então vá correndo ao mercado e compre. E aquelas virgens loucas correram e foram comprar. Enquanto o noivo veio, levou as prudentes e a porta se fechou. Versículo 10, capítulo 25, versículo 10 diz assim: e tendo ido elas comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Quando a porta se fecha, irmão, não tem mais jeito. Quando a porta se fecha, não tem mais jeito. Lá no dilúvio, Deus fechou a porta por fora. Ele fechou e não teve mais jeito para aqueles que ficaram ali do lado de fora. Aqui nessa passagem, a porta se fechou para aquelas noivas, as noivas imprudentes que estavam. Vamos trazer para os nossos dias de hoje? Crentes que estão dentro da igreja brincando com a palavra de Deus. Crentes que estão na igreja hoje, diz que está servindo a Deus, diz que vai morar no céu, mas não obedece o seu pastor, mas não obedece a palavra do Senhor, mas tem ódio no coração contra o seu irmão, não perdoa, não libera o perdão. É um crente fingido, um crente falso, um crente mentiroso, um crente caloteiro. Cuidado, Deus está vendo. Deus está vendo. Você está brincando, você está como as virgens loucas, está brincando porque o negócio é sério. O negócio é sério. E a Bíblia diz que o noivo veio e fechou-se a porta. E aquelas noivas chegaram, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E o versículo 3 diz para nós: vigiai, pois, porque não sabeis a que dia virá o Filho do Homem. Elas bateram, clamaram e falaram: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo respondeu do lado de dentro: olha, eu não conheço vocês não. A porta se fechou, acabou a chance. E é muito triste, irmãos, saber que dentro das igrejas hoje, tem muitos que estão ali dormindo. Vão para a igreja por ir, vão para a igreja para passar o tempo, para colocar as conversas em dia com as amizades, tirar uma hora de lazer, vamos dizer assim. Mas comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo que simboliza esse óleo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não apague o Espírito Santo de Deus da tua vida. Não extinga o Espírito Santo. Faça como Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque é Ele que vai levar a igreja. É Ele que vai arrebanhar. É Ele que vai juntar os crentes. É o Espírito Santo que vai arrebanhar a igreja para levar com Cristo. Lá em Apocalipse, eu não me lembro o capítulo nem o versículo, diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito está pedindo também, ele está clamando: vem, vem, Senhor Jesus. Ele está clamando. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então é Ele que está cuidando da igreja, Ele que está preparando a igreja para subir. Se prepare, não fique dentro da igreja brincando não. Ou você que nunca foi para a igreja e está ouvindo essa palavra nesse dia, corra para a presença do Senhor. Não corra para a igreja não, corra para a presença do Senhor. Não seja um religioso, seja um servo de Deus que obedece a sua palavra. Procure uma igreja que fale a palavra de Jesus, do Senhor com integridade, com sinceridade. Procure uma igreja que fala do Senhor Jesus com honestidade. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais para que você tenha visão espiritual e veja onde você está pisando, qual é a igreja que você está pisando. Para que você não venha ser enganado por homens ímpios e corruptos que estão em cima dos altares. Tem muitos homens ímpios e corruptos que estão em cima dos altares, enganando as suas ovelhas.
levando muitas almas para o inferno. E Deus vai chamar esses homens à prestação de contas. Então peça para que o Senhor abra os teus olhos espirituais, leia a palavra, se alimente da palavra, para que você não venha ser enganado. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos? Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Então o Senhor lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui muitos naquele dia vão dizer: ó Senhor, eu preguei, eu orei em teu nome e as pessoas eram curadas. Eu orei em teu nome e pessoas levantaram-se da cadeira de roda, paralíticos voltaram a andar. Eu orei e fiz muitas maravilhas, eu expulsei demônios. A Bíblia diz isso, que muitos vão dizer naquele dia essas palavras aqui. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês estavam praticando a iniquidade, o pecado. Estavam enganando dentro da igreja, enganando as pessoas. Porque o nome de Jesus faz maravilhas. O nome de Jesus é poderoso para curar, para repreender o mal. Pessoas que usam o nome de Deus para fazer grandes coisas. Mas o Senhor está te dizendo neste dia: abra os teus olhos espirituais. Se desperte. Leia a palavra. Ore, jejum, clame ao Senhor por misericórdia. Para que eu não venhamos ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, eu luto todos os dias pela minha salvação. Senhor, tem misericórdia de mim, eu luto. Porque quem ficar aqui vai ser muito triste. Imagina você saber que você foi deixado para trás. Que Deus tenha misericórdia da minha alma e da tua alma. Se desperte. Clame ao Senhor, não fique na igreja brincando de ser crente, não. Não fique brincando de igrejinha, não, porque o negócio é sério. O negócio é sério. Deus vai buscar a sua igreja. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. E eu peço que eu oro, que você e eu, nós estejamos prontos para ir morar no céu naquele dia. Porque vai ser lindo, lindo aquele dia. E eu quero estar junto com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe neste dia.